Mais uma vez, bom dia. A gente vai fazer uma nova tentativa aqui para conectar com o nosso convidado. Para quem está chegando agora, eu sou Rodrigo Estrela. A gente está começando aí mais uma série de lives, né? Dessas transmissões ao vivo que nós estamos fazendo todos os dias às 11 horas sobre temas relacionados ao impacto do coronavírus nos pequenos negócios. E o Sérgio, opa, Sérgio, tudo bem? Agora deu Tudo certo. bem, você? Tudo em paz. Todo dia é uma aventura, Sérgio, aqui nessa Opa, conexão. Mas são os é desafios aí, complicado. né, do digital que a gente realmente está passando. Eu só Mas as pessoas também só retorno, permitem um pouco. imagino, só retornando aqui uma nova apresentação, dando bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão. Eu sou Rodrigo Estrela. O nosso convidado hoje, eu vou deixar que ele se apresente, é um especialista e consultor em serviços de alimentação. E Sérgio, eu vou te pedir, além de se apresentar, que você já conte aqui para a gente um pouco do panorama desses primeiros dias, né, de isolamento, de realmente onde os pequenos negócios tiveram que fechar suas portas. O que, que a gente já tem, que já pode falar de impacto em negócios relacionados a serviço de alimentação nesses primeiros dias? Bom, primeiro, obrigado, Rodrigo, obrigado, Sebrae Nacional, todos os Sebrais nos vários estados, vários, quase todos amigos da gente, próximos da gente. Eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente não consegue desconsiderar, e muitos dos que estão assistindo a gente, aí perto de 600 pessoas nesse momento, muitas dessas pessoas estão nesse ramo há mais de década, mais de duas, às vezes até 3 décadas, como é meu caso. Então a gente está falando de alguma coisa absolutamente sem precedentes. Não vou nem perder muito tempo falando sobre isso, porque o quanto a gente está sentindo já no osso, não é nem na carne, já diz por conta própria. Então, o que acontece, em boa parte, e é a realidade de enorme parte do mercado, é que a gente vive um negócio que, ao longo do tempo, não foi configurado para ter reservas, para ter uma liquidez alta, para ter fluxo de caixa, e o tamanho do impacto de tudo isso que está acontecendo é um tamanho grande demais para que a gente consiga suportar com a estrutura, com o modelo de negócios que é característico desse mercado. Então, a gente acabou de fazer, nesse final de semana agora, inclusive é a primeira vez que ao vivo a gente está falando sobre números. A gente passou inúmeras horas em pesquisa, análise, etc., para tentar traçar uma primeira visão com o pouco que a gente tem de certeza sobre esse cenário para esse ano, para tentar dar algum norte para as empresas. Então, a gente chegou numa expectativa que esse ano deve ser um ano de aproximadamente 30% de retração do mercado de food service no Brasil. E eu acho que a explicação até é curiosa, né? A gente vai ter uma crise muito forte, a gente já começa a ter a essas alturas análises do Banco Mundial, Banco de Investimentos, grandes bancos, consultorias econômicas e tal, falando sobre um PIB caindo na ordem de 5%, maior queda do PIB em mais de 130 anos, né? Só que a queda, quando a gente fala do food service, é muito mais séria, porque a gente tem a crise econômica e a crise do nosso mercado, que foi paralisado em grande parte do Brasil. Então, só para compartilhar com vocês um pouco da visão da gente, e depois eu explico por que a gente faz questão de falar sobre isso, Rodrigo, é o seguinte, aproximadamente 30% de queda no ano, 2020 comparado a 2019, pior ano do mês, sem sombra de dúvida, é o mês de abril, né? Então, a gente trabalha com um cenário em que abril vai ser o pior ano do mês, perdão, o pior mês do Pior ano, mês do ano, sabe? pior mês do ano, né? Até porque está cada vez mais cristalino de que a gente não vai conseguir contar com muitas liberações em termos de tráfego, de uso dos restaurantes, dos salões durante o mês de abril. Então, isso é esperado para em algum momento do mês de maio. Então, a gente tem uma curva que é 25% do mercado comparado ao ano passado em abril, 35% em maio, 45% em junho, e aí ele vai fazendo uma rampa até o final do ano, quando entre novembro e dezembro, a gente deve ter mais ou menos 80%, 90% do que era o normal há um ano atrás. Por isso que a gente chega num ano de 30% de queda, mas a gente vai atravessar períodos como exatamente esse mês que a gente está falando, com uma queda muito maior. Por que a gente acha super importante
compartilhar essa visão de faturamento, uma perspectiva de com quanto a gente não conta? Primeiro porque a gente tem discutido muito que esse é um momento da gente primeiro julgar o seguinte: consigo ou não consigo atravessar esse período? E com que nível de perda, de desgaste, de comprometimento das finanças pessoais, do patrimônio, quando o empresário tem, inclusive, esse patrimônio ou alguma liquidez na pessoa física para juntar o negócio. Então, o primeiro ponto é: consigo ou não? E uma das respostas pode ser: não consigo. Então, uma decisão empresarial, a gente tem dito isso com frequência, uma decisão empresarial, às vezes, é não seguir também. A gente não defende, não quer que as empresas desapareçam, mas em alguns momentos a decisão pode ser essa, a decisão mais pé no chão. Depois sim, consigo atravessar, mas não quero mais continuar nesse negócio. E aí sobra o terceiro grupo de Highlanders, de sobreviventes, que é o cara que consegue, com mais ou menos esforço, quer continuar no negócio, e esse é o cara que tem que olhar um pouco mais para frente e falar: tá bom, como que eu sobrevivo agora, mas já começando a pensar, e que é o último bloco do que a gente gostaria de falar, né, Rodrigo? E então, o último bloco, que é o quê? Quais são pontos de atenção que eu já tenho que começar a considerar, porque a partir de daqui a pouco, 2, 3, 4 semanas, eu já entro num regime que é alguma flexibilização, alguma capacidade de voltar a operar, e eu tenho que entender que há um consumidor que está passando por enormes transformações. Eu acho que esse é um ponto importante. Sérgio, só te interrompendo, no caso, para essas 3 possibilidades que você colocou, o que você, enquanto consultor, sugere que seja observado para se tomar essa decisão? Né? O que realmente o empresário precisa analisar para que seja uma decisão realmente consciente? Bom, a primeira coisa é: você tem uma situação que é contas a pagar e contas a receber, e que invariavelmente nesse momento o teu contas a pagar é muito maior do que o teu contas a receber, e isso inclui, entre outras coisas, a folha de pagamento, que é um dos 2 elementos mais importantes nas contas a pagar. Então, a primeira coisa que a gente sempre sugere, de uma forma muito simplista, né, óbvio, tem muita forma mais correta, mais ampla, mais estruturada, mas eu acho que um dos primeiros pontos é olhar as tuas 2 grandes contas, que é a tua conta de custo de mercadoria vendida, teu CMV, e tua conta de pessoas, porque isso habitualmente significa alguma coisa como quase 60% de toda a movimentação de um restaurante. Então, primeiro como equacionar essas 2 contas. E aí o que eu diria é o seguinte, né? Em parte você tem um conjunto de fornecedores com quem você tem que procurar uma parte de ajuda, mas eu digo com toda segurança: isso não resolve a totalidade, porque esse cara está sendo tão impactado quanto o próprio estabelecimento pela inadimplência, pelo atraso, pela estagnação da venda. E aí a gente cai talvez num tema que é a questão das medidas governamentais, que eu queria fazer 2 pontos rápidos. Um deles é: o conjunto do que foi apresentado, ele é razoavelmente ok, ele é razoavelmente potente. Não é muito, mas é razoavelmente potente. Mas o problema é que a gente, de alguma forma, que você possa pensar na possibilidade de manter o negócio. Exatamente. Mas qual é o ponto e o contraponto? O ponto ele é razoavelmente potente, ele tem uma capacidade de ajudar nessa sobrevivência. Entretanto, o que a gente vê é que, na prática, uma boa parte dessas medidas não chegam até esse empresário. Porque ele não tem o score adequado, porque ele não tem a documentação adequada, ele não está numa situação fiscal adequada, numa situação contábil adequada, e aí tem um monte dessas ações que acabam não tendo alcance. Segundo ponto, ainda sobre a preocupação em relação a essas medidas, entenda que, apesar de que a gente está falando que o olho do furacão, o drama maior, dura 2, talvez 3 meses, provavelmente 3 meses, que é quase que fechamento do negócio mesmo, os impactos, as consequências, os desdobramentos disso vão muito além de 2 meses, porque o mercado não retoma numa velocidade, num ritmo muito acelerado. Então, aí tem uma outra questão sobre as medidas que estão à disposição, que são o alcance. Então, no fundo, o ponto e o contraponto tem um conjunto que é razoavelmente potente,
mas que talvez a gente não consiga alcançar ou ele não dure muito tempo. Por outro lado, é o seguinte, o que quer que seja que esteja à disposição do empresário nesse momento, ele tem que procurar ontem, não é amanhã e nem daqui a 15 dias. Um estudo do JP Morgan, logo no comecinho da crise, mostrou que, no caso do food service, o ciclo médio de caixa, o fluxo médio de caixa segura no máximo 16 dias para o nosso setor, e esse fluxo de caixa de 16 dias já foi embora faz tempo. Então, quem ainda não tomou decisões de tentar se socorrer naquilo que consegue alcançar sobre as medidas que as medidas governamentais proporcionam, deveria estar correndo e rápido. Esse é o ponto da gente nesse sentido. Sérgio, pensando nessa velocidade aí de decisões que precisam ser tomadas, como é que você enxerga o que está por vir aí nas próximas semanas e meses para o segmento? Eu acho que um ponto interessante para a gente comentar, Rodrigo, é que o consumidor, e aí a gente está com uma pesquisa em campo agora, fica pronto em mais 3 dias, mas eu hoje cedo peguei um extrato já com mais de 60% das respostas, para poder compartilhar um pouco do que o consumidor já está dizendo para a gente. Estou até buscando aqui para poder fazer alguns comentários, né? Então, primeiro, 69%... Inclusive, desculpa eu te interromper, além do Sebrae, se você puder, por gentileza, também compartilhar outros canais para que empresários de serviço de alimentação possam buscar informações, fica à vontade, tá, Sérgio? Eu acho que talvez o mais conhecido, uma parte da audiência, eu acho que até já conhece, já faz parte. A gente tem um canal no YouTube que é Food Service com Sérgio Molinari. E, assim, parte disso que a gente está falando, as conclusões da pesquisa nos próximos dias, um vídeo falando sobre as projeções do ano, tudo isso a gente tem publicado lá. Hoje, no final do dia, a gente vai subir um vídeo com esse teor. Então, fica o convite, porque assim, ninguém paga nada, aquilo lá é uma forma de retribuir o mercado que ele proporciona a gente. Mas trazendo alguns números, então um deles é 69% dos consumidores dizem na pesquisa que está em campo nessa semana, estou falando exatamente o sentimento do consumidor hoje, não é um mês atrás e não é futurologia. Ele está dizendo o seguinte, 69% dos consumidores dizem que eles estão dispostos a voltar a consumir nos restaurantes, bares, lanchonetes, no salão, né? Em até 2 meses. Alguns dizem imediatamente, outros dizem entre a liberação para o consumo e 30 dias, e outros até 2 meses, mas quase 70% do consumidor está disposto a voltar. Ao mesmo tempo, 26%, 28% dos consumidores dizem vou voltar a consumir, mas vou voltar a consumir com uma frequência menor. Ou seja, a gente tem um tempo aqui, então vamos imaginar que dentro de, sei lá, 20 dias, a gente tem o começo de uma liberação para os estabelecimentos reabrirem, mesmo que com alguma limitação e tal. O consumidor está dizendo o seguinte, olha, se reabrir por volta de 10 de maio, 5 de maio, quando for alguma coisa como final de junho, começo de julho, eu já estou consumindo outra vez. É 70% dos consumidores. Ele vai consumir com um pouco menos de frequência, mas vai voltar a consumir. Então, o que a gente percebe nesse sentido é o negócio é feio, a gente está no pior momento, o mês de abril é muito complexo, seja para o nosso setor, seja para a questão de saúde pública, seja para essa confusão toda que é como decidir entre o social, a saúde e a economia, é muito complexo. Mas o que a gente enxerga é, num horizonte dentro de 2 meses, 2 meses e meio, a gente tem um volume já bem considerável de consumidor propenso a voltar. E talvez a última parte da conversa seja, então, o que é que está na cabeça desse cara, o que o consumidor pensa em levar em consideração na hora dele voltar a consumir. Então, se você me permite só avançar um pouquinho nesse ponto, esse estudo da gente está mostrando muito claramente que o consumidor fala o seguinte, o que me preocupa para voltar a consumir nos estabelecimentos são basicamente 3 temas. Eu vou falar exatamente na ordem. Primeiro, receio de ser contaminado. E aí é um misto de tudo que está acontecendo, o que a mídia fala, a realidade como ela é, os casos que a gente começa a ver do conhecido, do amigo, do colega de trabalho, da família e tal, e os cuidados que o estabelecimento tem, ou demonstra ter. Né? No preparo, no atendimento, no salão e tal. Então, o primeiro
ele tem receio de ser contaminado. O segundo ele está muito preocupado com o que vai acontecer em relação a emprego e renda, especialmente renda, porque ele está consumindo, em boa parte, existe uma grande parte dos consumidores que estão perdendo capacidade aquisitiva e se endividando para atravessar esse período. E o terceiro ponto são outras questões de higiene e segurança alimentar. Então, a questão de segurança ela vem no topo, que é ser contaminado, mas ela também vem como terceiro elemento, que é eu vou olhar os estabelecimentos com mais preocupação sobre a segurança, a limpeza, também relacionado à comida, também relacionado ao banheiro, ao piso, etc., mesmo que não seja só me preocupando com a Covid-19. Tá? Então, essa é a hierarquia de preocupações. Então, para aquele grupo de empresários que vai atravessar, que decidiu atravessar, que consegue atravessar essa crise, ele já tem que ficar com a cabeça bem dirigida para quais são os principais tópicos que vão consumir a atenção e a preocupação dos consumidores. Certo. Sérgio, a gente está chegando aí perto do fim e eu queria que você comentasse o que você já conseguiu perceber realmente de medidas, né, que alguns negócios do serviço de alimentação, a gente obviamente tem falado muito da questão da digitalização, né, do processo realmente de foco no delivery, mas tem outras iniciativas, o que mais você tem visto como alternativa que algumas empresas têm realmente adotado nesses últimos tempos? Eu acho que, primeiro, o que é o óbvio, você não pode deixar de fazer, porque a digitalização e o delivery não tem muito como você escapar, porque é uma das poucas alternativas hoje que você tem de movimentação. Mas é necessário também dizer o seguinte sobre o delivery, e a gente fala a favor da adoção do delivery há anos, não é agora, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Primeiro, o delivery antes da crise, ele representava 8% do mercado de food service. Ele está explodindo nesse momento. Mas ele não vai virar 50% do mercado de food service. Então, talvez tenha uma acomodação depois da crise de 10%, 12%, explodindo 15% do mercado. Então, o delivery não vai ser a grande parte do mercado. Não é assim no Brasil, não é assim em lugar nenhum do mundo. Então, tem que tomar cuidado. E, nesse momento em particular, a gente tem um número absurdo de entrantes, de paraquedistas, de novatos no mercado de delivery. Porque todo mundo que tinha ou não uma operação de restaurante acabou virando uma operação também de delivery. Então, isso tem uma bolha enorme em relação ao delivery, ele vai passar por uma acomodação ao longo dos próximos meses. Então, um dos pontos que eu vejo é empresas que têm muito claro que todo o esforço que ele está fazendo no delivery hoje, não que ele vá ser perdido, mas ele é momentâneo. Então, eu vejo empresas se organizando para, sabiamente, surfar o melhor possível esse boom do delivery, essa única alternativa, entre aspas, que é o delivery, mas se preparando para voltar a operar. Até porque ele tem uma marca para cuidar, né? Se ele não adota esse delivery. Exatamente. Então, o que a gente tem falado muito hoje é o seguinte, a gente tem que fazer uma ponte. O delivery de hoje não pode ser muito diferente do que era do que retratava o teu estabelecimento antes, porque senão você é mais um delivery, o cara não associa o teu delivery àquele restaurante, àquela lanchonete, ou seja lá qual fosse o teu negócio. E depois do advento do delivery, ou depois da flexibilização para o consumo, você volta a ter o teu salão, o teu estabelecimento, que vai ser, em grande parte, o principal elemento da tua receita. Então, se você descasar demais hoje do delivery, começa a pensar se o teu restaurante também não vai ter que ser outro depois. Então, é uma questão de marca, uma questão de posicionamento, de promessa. Então, é exatamente na linha do que você falou. O que a gente tem visto também é o consumidor, nesse momento, ele está muito sensível. Sensível do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico e etc. Então, a gente tem visto muitos estabelecimentos fazendo questão de, além de obviamente, tentar promover a sua venda em uma determinada medida, também tentar oferecer alternativas, tentar oferecer formas dele interagir um pouco mais do que só com o processo de compra e venda. Então, por exemplo, a gente tem visto restaurantes que
que chegam com um delivery e levam uma sugestão de playlist para o cara ouvir enquanto está jantando. O cara já leva, sem que o consumidor tenha comprado o pedido, ele já manda um cupom de desconto para ser utilizado daqui a alguns meses, ele já manda um bilhetinho com alguma nota, entre uma poesia, uma mensagem, o que for, para o consumidor. Em tempos em que todo mundo está dentro de casa, louco para estar na rua, quanto mais a gente puder gerar elementos que tragam algum conforto emocional, algum conforto psicológico e alguma interação maior com a marca, isso é fundamental. E eu acho que essa questão de marca que você começou e que eu estou tentando falar um pouco sobre ela, eu acho que ela é crítica, Rodrigo, por um outro motivo. Muita gente não vai estar nesse mercado depois da crise, ou porque não aguentou, ou porque decidiu não estar no mercado. O que significa que esse mercado que vai ser menor por algum tempo, ele vai ser menor em termos de consumo, mas ele também vai ter um pouco menos de competição. E aí, a essas alturas, os amigos e os mais conhecidos já devem estar preparando o riso para dizer que eu vou voltar com a minha frase eterna, que é: a gente está jogando um jogo de rouba-monte. Mais do que nunca vai ser. O bolo vai ser um pouco menor durante um bom tempo. Eu estimo que para lá de um ano, o mercado, um ano e meio, talvez, para ele chegar no patamar que ele estava em 2019. Então, o que acontece é, a gente vai ter um número um pouco menor de concorrentes e a gente vai ter que fazer o máximo possível para a gente conquistar uma participação um pouco maior. A marca é um elemento disso. A gente tem uma certa tendência a imaginar que o delivery não tem marca, ou que o delivery não constrói marca, mas é falácia, né? Então, ou você construiu alguma coisa no delivery, ou o delivery ele é uma ponte de todo o teu posicionamento, daquilo que você construiu, da manifestação da tua marca, que vai para uma caixinha para o entregador, que depois volta para um salão. Sérgio, eu vou te interromper agora. Infelizmente, a gente chegou realmente no nosso limite, mas quero super deixar essa porta aberta, né? O Sebrae precisa rediscutir muitas coisas, até já convidar você para que nessas pesquisas a gente volte a trazer mais informações sobre esse cenário, né? O segmento da alimentação é um dos mais impactados, então já deixo aqui no ar um convite para você retornar com a gente aí quando tiver realmente mais informações. Tá bom? Já eu te agradeço demais. Então. Já fico aceite, a pesquisa está pronta semana que vem, é só a gente definir data e a gente já traz conclusões mais objetivas da pesquisa. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado e até a próxima. E obrigado por quem acompanhou a transmissão aqui com a gente. Até amanhã, no mesmo horário. Até logo. Boa sorte para todo mundo. Saúde.